só aqui terminar, digando aqui algumas coisas que foram ditas. Eu não acredito que esta situação tenha só a ver, ou tenha sobretudo a ver com os chamados traumas do salazarismo. Não faz sentido. Não faz sentido pensar que compositores como Lopes Graça ou Luís Freitas Breno não são pecados por causa dos traumas do salazarismo, porque esses homens eram homens da oposição, eram homens que só tinham ao regime. O Freitas Breno chegou um dia à emissora nacional com uma gravata uma vermelha, quando na véspera tinha morrido o Presidente da República e foi demitido. Portanto, isso não explica aqui. Eu aqui tendo a concordar com um homem que já não está entre nós, o Orlando Vitorino, que dizia que havia dois princípios, dois blocos ligados a dois princípios que fomentavam, sobretudo a partir de 1945, quando surge a tendência da Unesco, o bloco Unesco, fomentavam o combate que era movido pelas culturas oficiais às culturas reais. Perdão. Então essas culturas oficiais, atuantes em cada país, tendiam a ser tábua rasa, numa perspectiva uniformizadora, das singularidades que são próprias de cada pátria. Uma pátria é isso, é uma singularidade. Eu afastando-me um pouco do pensamento do Orlando, e já por minha conta em risco, reconduzo isto ao bloco soviético e ao bloco americano, evidente que o Orlando escreve num período ainda marcado pela Guerra Fria, e daí procuro estabelecer a ponto com o princípio da liberdade, que é representado pelo bloco americano, e o princípio da igualdade, que é representado pelo bloco soviético. Isto em termos de absolutização desses princípios. E isso permite-me estabelecer uma ponto muito curiosa depois com o Sampaio Bruno, com o Teixeira de Pascoais, que não são pensadores políticos, são pensadores de universalidade, mas que têm, por vezes, reflexões políticas em algumas das suas obras. E noto, com curiosidade, que Sampaio Bruno se definia como socialista anarquista, numa passagem do Brasil Mental. O Pascoais, na minha cartilha, que é uma obra, um opúsculo final da vida, define-se como anarco-comunista. E vamos verificar como estes dois homens fazem, ou procuram realizar a síntese entre o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, através do termo da tríade do Saint-Martin. Voltamos a essa tríade, que falei no início, e que provavelmente se deve à influência decisiva de um português, que foi o Pascoal Martins, ou Martínez de Pasquales, que é o mestre do Saint-Martin, que é quem formula esta tríade. E é muito curioso verificar como, quer o Bruno, quer o Pascoais, o Sampaio Bruno, nas suas obras maiores, o Brasil Mental, a ideia de Deus, o Encoberto, ou seja, numa altura em que ele já se desiludiu profundamente do Partido Republicano Português, mas aí ainda não abandonou a atividade política, porque ele, em 1902 é agarrido bárbaramente por Afonso Costa e por Vino de Capangas, naturalmente deixou o Partido Republicano, e isto porque tinha apenas tido a ousadia de criticar a metodologia da relação do Congresso, que se usava em Coimbra, e depois em 1911, já depois da República implantada, é chamada ao Governo Civil, no Porto, novamente, tinha tido a ousadia, escrevemos coisas incómodas no jornal, e dito que só não ia ter um processo de crime porque, em memória dos vencidos do 31 de janeiro, vejam a hipocrisia que há nesta expressão. Penso que a expressão é exata, memória, quem já morreu, dos vencidos do 31 de janeiro. Eu, de facto, venho aqui falar do lado quixotesco que o professor Mendes Castro Henriques referia, mas é um lado tão quixotesco e tão idealista que nem sequer foi o lado triunfante na República. Não teve tempo de ser a República derrotada pela história. Foi a República que não chegou a existir. Agora, esta República é, no pensamento do Teixeira de Pascoais e no pensamento de Sampaio Bruno, a República da Esperança, como o Castro Henriques disse. Que é, de facto, uma República cristã. E é nessa superação do conflito entre a liberdade e a igualdade. Sampaio Bruno diz que a liberdade e a igualdade em si formam o direito. O direito expressa o valor da justiça, mas também diz que, acima disso, há a bondade. É nessa República cristã, que é uma República da equidade, é o afastamento do direito e a justiça do caso concreto. É essa República que procura eliminar o amor próprio, procura estimular o amor ao próximo. É nessa República que sabe muito bem que a inveja e o orgulho são os dois fatores da natureza humana que pervertem a liberdade e a igualdade. E também aqui o pensamento do Bruno e do Pascoal se liga profundamente ao Pascoal Martins, que é, de facto, a inveja e o orgulho que determina a queda em Deus, na perspectiva gnóstica, ou seja, a queda de Lúcifer.
É esta a República, que de facto não chega a triunfar na República. Eu queria só dar aqui uma nota final. Nós vamos encontrar isto na literatura de Pascoais de uma forma absolutamente caracterizada no teatro. Dom Carlos, no Jesus Cristo em Lisboa. Estas duas obras têm passado despercebidas, mas são fundamentais para perceber o desencanto que Pascoais nutre em relação à República. Porque é que esta República não triunfa dentro da República? E no Dom Carlos, se formos ver o ato, que é o ato da preparação, onde se desenrola a preparação do regicídio, vamos encontrar estas noções da inveja e do orgulho muito bem caracterizadas. E vamos perceber como é que o Pascoais está desiludido, profundamente desiludido, desencantado e até com um sentimento público em relação a esta República. Já o Sampaio Bruno, no Encoberto, tinha dito que a inveja iria inquinar a República, ou inquinaria a República. E isso veio a concretizar-se. Bom, e agora, perguntarão, e agora? Bom, temos o exílio, temos a solidão radical de cada um. Mas António Telmo, num livro que escreveu em 1977, no mesmo ano em que o Miguel Torga tem aquela declaração desolada sobre a pátria, que usa a paisagem, António Telmo lembra-nos que há outra realidade, que é a pátria. Há também a família, mas ele põe um enfoque na pátria. Põe um enfoque na pátria porque afirma que quer a Igreja Católica, quer a maçonaria, já não conseguem realizar a ligação entre o céu e a terra. E eu penso que é nesta ideia da pátria que cada um de nós pode fazer o seu exílio, não no sentido da solidão radical, mas pervertendo aqui talvez, ou brincando aqui um pouco com a etimologia, saindo para a ilha. Ou seja, cada um de nós deve se tornar uma ilha, de modo a formar um arquipélago. E se refletirmos na etimologia de arquipélago, vamos chegar a uma coisa lindíssima. Arquipélago é o mar e arque, ou arque é o princípio. Então teremos o mar como o princípio, ou o mar do princípio. Cabe-nos a cada um de nós fazer com que esse seja o mar